Bom dia, boa tarde, boa noite. A aula de hoje é da matéria Metodologia e Pesquisa Científica. Sejam bem-vindos. A metodologia e pesquisa científica é uma maneira que os homens inventaram para que o conhecimento pudesse ser passado de uma pessoa para outra. É tipo uma padronização de métodos para que os resultados de uma pesquisa possam ser usados na outra. Então, houve todo um caminho para que as coisas acontecessem até chegar no momento que está hoje. Nós vamos, então, começar a falar sobre isso. É uma introdução da matéria. A introdução dela é um pouquinho chatinha, mas a gente tem que colocar tipo um nivelamento para que todo mundo fique junto, tá bom? Então vamos embora. O homem é por natureza um animal curioso. Desde que nasce, interage com a natureza e os objetos à sua volta, interpretando o universo a partir das referências sociais e culturais do meio em que vive. Apropria-se do conhecimento através das sensações que os seres e os fenômenos lhe transmitem. A partir dessas sensações, elabora representações. Contudo, essas representações não constituem o objeto real. O objeto real existe independentemente de o homem conhecer ou não. O conhecimento humano é, na sua essência, um esforço para resolver as contradições que as representações do objeto e a realidade do mesmo. O homem luta para descrever a coisa no mais real que seja, mas na realidade cada um vê determinada coisa de um jeito. É muito filosófico isso e complicado. Mas o conhecimento, dependendo da forma pela qual se chega a essa representação, pode ser classificado como popular, que é o de senso comum, o teológico, vem da religião, o mítico, do misticismo, o filosófico e o científico. Nós aqui vamos trabalhar o senso comum e o conhecimento científico. Então bora falar do senso comum. O senso comum surge da necessidade de resolver os problemas imediatos. A nossa vida desenvolve-se em torno do senso comum, o que a gente usa o tempo todo. Adquirindo através das ações que a gente não planeja, ele vem por instinto, de uma forma espontânea, subjetiva, vem cheio de opiniões, emoções e valores da gente mesmo. O senso comum varia de acordo com o conhecimento relativo da maioria das pessoas e varia de acordo com o momento que a gente está, um momento histórico. Um dos exemplos de senso comum mais conhecido foi considerar que a Terra era o centro do universo, o Sol que girava em torno dela. Mas Galileu, ao afirmar que a Terra que girava em volta do Sol, quase foi queimado pela Inquisição. Hoje, o senso comum mudou. Quem hoje afirmar que o Sol gira em torno da Terra será considerado louco. Quer dizer, o senso comum muda, né? O senso comum é uma forma específica de conhecimento. A cultura popular é baseada nesse senso comum. Apesar de não ser sofisticada, não é menos importante, sendo crescentemente reconhecida. Bom, falamos do senso comum, agora vamos falar do conhecimento científico. Vou aumentar a luz aqui um pouquinho. Melhorou. O conhecimento científico é produzido pela investigação científica através de seus métodos, resultante do aprimoramento do senso comum,
O conhecimento científico tem a sua origem nos seus procedimentos de verificação baseados na metodologia científica. É um conhecimento objetivo, metódico, passível de ser demonstrado e comprovado. O método científico permite a elaboração conceitual da realidade que se deseja de uma forma impessoal, de maneira que possa ser testada e verificada sua falsidade. Contudo, o conhecimento científico apresenta um caráter provisório, uma vez que pode ser continuamente testado, enriquecido e reformulado. Para que tal possa acontecer, deve ser de domínio público. A natureza da ciência. A ciência é uma forma particular de conhecer o mundo. É o saber produzido através do raciocínio lógico, associado à experimentação prática, caracteriza-se por um conjunto de modelos de observação, identificação, descrição, investigação experimental e explanação teórica de fenômenos. O método científico envolve técnicas exatas, objetivas, sistemáticas, regras para a formação de conceitos, para a condução de observações, para a realização de experimentos e para a validação de hipóteses explicativas. O objetivo básico da ciência não é o de descobrir verdades ou se constituir como uma compreensão plena da realidade. A ciência deseja, na verdade, fornecer um conhecimento provisório que facilite a interação com o mundo, possibilitando previsões confiáveis sobre acontecimentos futuros, indicar mecanismos de controle que possibilitam uma intervenção sobre eles. A gente tenta sobreviver através da ciência. Meninos, nós vamos ficar com essa aula por aqui. Eu gostaria que vocês assistissem essa aula 2 vezes e eu vou deixar a tarefa básica para vocês aí, para vocês responderem uma pequena pergunta. Como sempre eu faço, pode ser enviado num único e-mail todas as aulas da semana, tá bem? Essa metodologia de pesquisa científica é uma matéria um pouquinho chata, mas a gente vai trabalhar ela com calma e tranquilidade, porque é importante que nós tenhamos um pensamento científico e a gente pare de trabalhar no método do achismo, né? No método da sabedoria popular, porque nós vamos ser administradores, vamos ser empreendedores, e se a gente ficar só preso ao conhecimento popular, a gente não vai ter uma visão privilegiada, uma visão ampla. Por isso que entender sobre método científico é importante para a gente que está tendo uma formação profissional, para a gente que quer ter um sucesso na vida, né? Nós estamos aqui com 9 minutos, a aula ficou de um tamanho bacana e fiquem em casa, espero que esteja tudo bem com vocês. Essa aulinha, a primeira parte dela, eu queria que vocês escutassem ela 2 vezes para entender bem essas diferenças do conhecimento científico e do conhecimento popular, tá bom? Um grande abraço e fiquem em paz e fiquem em casa, tá bom?